no teu coração. Vamos lá. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Elias: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Versículo 4. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, levando-o sobre a sua cabeça? Respondeu ele: também eu sei, calai-vos. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram ambos juntos. Versículo 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, as quais dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aleluia. Todos digam amém? Amém. Você pode fechar os teus olhos agora? Curva a sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai, esta, Senhor, é a tua hora. Eu te peço, Senhor, fale conosco nesta noite, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Senhor, que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, e prontos para receber, Senhor, a palavra desta noite. Nos abençoe e fale conosco, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com bastante alegria. Glória a Deus. Amém. Queridos, esta palavra, ela é de extrema importância para nós compreendermos aquilo que nós chamamos na teologia de profetismo. Os dois principais profetas de Israel, se nós formos colocar numa ordem ou numa galeria dos principais profetas, os dois principais profetas são esses dois aqui, Elias e Eliseu. Quando você lê o livro de 1 Reis, você encontra todo o desenrolar, o desenvolvimento da vida do profeta Elias. E quando você lê 2 Reis, você vai encontrar todo o desenrolar e toda a história do profeta Eliseu. Esse capítulo 2 é um capítulo de transição, onde vai mostrar a transição do ministério profético, do ministério Elias para Eliseu. Esses dois profetas, por mais que eles não tiveram livros que receberam seus nomes, são dois profetas que eles receberam um título, que na Bíblia não é um título comum. Hoje, com muita facilidade, pastor Roque, nós olhamos para alguém e falamos: ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Mas biblicamente nós encontramos apenas 11 pessoas que receberam esse título de homem de Deus. E entre esses 11, esses dois
receberam esse título. Aleluia. Eles eram homens de Deus. Por mais que nós não encontramos livros com os nomes deles, nós encontramos estes homens sendo cheios da presença de Deus e realizando milagres que aos olhos humanos de fato são coisas impossíveis de acontecer. Então nós olhamos para a história de Elias e nós encontramos Elias confrontando os profetas de Baal. Nós olhamos para Elias e nós encontramos Elias fazendo milagre, multiplicando, orando pela viúva. Nós olhamos para a história de Elias e nós encontramos um homem, pastor, dizendo: não vai chover, e não choveu. Foram 3 anos e 6 meses que não houve chuva em Israel. Então nós olhamos para Elias e nós encontramos em Elias uma marca muito forte da presença de Deus na terra. Antigamente Deus ele não se manifestava através de todos, como nós temos hoje o agir do Espírito Santo. Nós estamos aqui nesse culto, o Espírito Santo não fala só comigo e com o pastor Roque, ele fala com todos nós que estamos aqui. Ele não está somente no pastor, ele está em todos. O Espírito Santo habita em nós. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Mas nessa época aqui não. O Espírito Santo habitava nos profetas, o Espírito Santo habitava nos sacerdotes, o Espírito Santo habitava em alguns casos em alguns reis. Esses homens aqui, de fato, eles eram moradas do Espírito Santo de Deus. Então Elias, ele foi um homem cheio da presença do Senhor, e diz a Bíblia que Eliseu foi alguém que andou junto com Elias. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa noite é que nós devemos tomar muito cuidado com aqueles que nós andamos. Nós devemos escolher, nós devemos selecionar, nós devemos ser seletivos. A Bíblia não fala para a gente fazer acepção. A Bíblia não fala, queridos, que nós devemos excluir. Não é isso que a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala que nós devemos tomar cuidado com quem nós andamos. Eliseu andou com Elias. E se você começa a andar com homem de Deus, se você começa a andar com mulher de Deus, daqui a pouco você está falando como um homem de Deus, daqui a pouco você está pensando como uma mulher de Deus, daqui a pouco você também está cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Diz a Bíblia que quando Jesus foi levado ao pátio do sacerdote, diz a Bíblia que Pedro estava à distância, vendo tudo. E diz a palavra do Senhor que chegaram para ele e disseram: você não é um deles? Você fala como ele, você se veste, você tem aparência como a dele. Por quê? Porque Pedro andava com Jesus. Eliseu andava com Elias. Mas até esse momento, vamos colocar que Eliseu, ele era coadjuvante. Até esse momento Eliseu estava ali ao lado para aprender. Até esse momento Eliseu estava ali olhando para Elias, admirando Elias, não é invejando, mas é admirando. Ele olhava para Elias e sabia que ele era um homem cheio da presença de Deus. Ele sabia que ele era um homem que tinha sobre a vida dele a virtude do Espírito Santo. Então ele andava com Elias, admirava Elias, andava com Elias e queria ter da mesma unção que estava sobre a vida de Elias. Isso aqui é extremamente importante, porque quando nós andamos com pessoas de Deus, nós também somos cheios da presença do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Então diz a palavra de Deus, que no capítulo 2, que Deus fala com Elias, que o seu ministério estava findando, que o seu ministério estava chegando ao fim, que o ciclo de Elias estava se findando, e que agora Deus faria uma outra obra e usaria um outro profeta para ser profeta da nação de Israel. Parece algo comum, parece algo que é normal, porque ciclos fecham, histórias passam, as pessoas elas passam, e nós costumamos dizer que ninguém é insubstituível. Mas não é comum nós olharmos para alguém como Elias. Ele era cheio de Deus. Elias, ele era uma espécie de Moisés. Elias, ele era uma espécie de Josué. Então imaginar que Elias não estaria mais ali era algo impensável para a nação de Israel, era algo impensável para Eliseu. E quando Elias chega para Eliseu e diz: olha, Deus vai me levar, Deus vai me levar, porque Ele me escolheu, e agora o meu ministério encerra aqui. Eliseu falou: não, Senhor, eu não te deixarei.
eu estarei junto contigo. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Eu estarei ao teu lado. E diz a Bíblia que quando eles chegaram num lugar chamado Gilgal, diz a palavra de Deus que Elias falou para Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me tomará de ti. E ali foi o primeiro lugar. Eles passaram por 4 lugares. Quantos lugares eu disse? 4. Eles passaram por Gilgal, eles passaram depois por Betel, eles passaram depois por Jericó, e por fim eles chegaram no Rio Jordão. Aleluia. Repita comigo: Gilgal. Gilgal. Mais forte, diga Gilgal. Gilgal. Diga Betel. Betel. Diga Jericó. Jericó. E diga Jordão. Jordão. Foram esses 4 lugares que eles passaram. E o primeiro lugar que eles pararam, esse lugar chamado Gilgal, ali diz a Bíblia que Elias chegou para Eliseu e falou: você vai ficar aqui, porque eu vou adiante e o Senhor me levará. E ele disse: não vou. E eu começo a perceber que Deus, ele tinha um propósito com Eliseu. Da mesma forma que eu tenho certeza que Deus tem um propósito com todos nós que estamos aqui. Você pode falar para quem está ao seu lado? Diga: Deus tem um propósito na tua vida. E eu começo a perceber, queridos, que Deus, ele vai preparando a gente. Deus vai preparando. Deus, ele vai dando estrutura. Deus, ele vai nos capacitando. Eu, quando fui consagrado pastor, queridos, eu fui consagrado a pastor no ano de 2002, quando o Senhor me chamou para ser pastor. Em 2002 eu tinha 21 anos. Quem é bom de matemática já fez uma conta aí. Esse ano eu faço 40. E quando Deus me escolheu, queridos, Deus falou que tinha uma obra na minha vida, um ministério, uma obra, e Deus começou a me preparar. Deus tinha uma obra na vida de Eliseu. Deus queria derramar a porção dobrada sobre a vida dele, mas antes Deus precisava preparar Eliseu. E cada um desses lugares aqui, Gilgal, Betel, Jericó e Jordão, são lugares que representam uma fase na vida de Eliseu, representam uma preparação de Deus na vida de Eliseu. Quem entendeu, diga amém. Amém. E Gilgal, para quem não conhece, Gilgal, o nome Gilgal significa círculo de pedras. Círculo de pedras. E quando você começa a estudar acerca de Gilgal, Gilgal pode representar círculos de pedras, ou Gilgal pode representar algo que é novo, algo que foi velho e foi modificado e se tornou novo. Esse é o sentido do nome Gilgal. E eu comecei a entender, queridos, que como Deus tinha uma obra para fazer na vida de Eliseu, antes disso, Deus precisava tirar o velho. Deus precisava tirar todas aquelas pedras antigas para que ele pudesse fazer algo novo na vida de Eliseu. Nós queremos viver coisas novas. Nós estamos encerrando mais um ano, nós já estamos em novembro, e nós queremos coisas novas, projetos novos, nós queremos sonhar coisas novas, mas para que um novo aconteça na nossa vida, em primeiro lugar, nós temos que abrir mão do velho homem, das velhas práticas, dos velhos costumes, para que o novo de Deus possa vir sobre a nossa vida. Se você quer coisa nova de Deus, se abra para o novo, tire o velho da tua vida, e o Senhor trará o novo sobre você e sobre a tua história, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Então diga para o seu irmão do lado: Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Ele chegou em Gilgal, ele falou assim: fique aqui. Eliseu falou: não, eu vou seguir contigo, eu vou junto. E diz a Bíblia que eles foram para Betel. E Betel, queridos, eu acho muito interessante a história de Betel, porque esse nome Betel, ele vai aparecer pela primeira vez na Bíblia. O nome Gilgal aparece, se eu não me engano, 39 vezes. O nome Betel aparece um pouco menos. E o nome Betel, ele vai aparecer na Bíblia pela primeira vez
no livro do Gênesis, no capítulo de número 28, quando Jacó estava fugindo do seu irmão, Jacó estava fugindo de Esaú, e diz a Bíblia que ele estava num deserto, ele estava indo para uma cidade chamada Padã Arã, e ele estava num deserto chamado Arã, e diz a Bíblia que quando ele estava naquele deserto, ele teve aquele sonho, que ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, e ele teve um sonho de uma escada, e naquela escada diz a Bíblia que os anjos eles desciam e subiam lá onde ele estava, e Jacó, quando ele desperta do sonho, ele diz: quão terrível é esse lugar, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Aquela cidade chamava Luz, mas depois daquele momento, ele deu o nome de Betel àquela cidade, ou seja, casa de Deus. E a maior característica que nós encontramos em Jacó, é que Jacó, queridos, ele foi transformado por Deus. Posso ouvir amém? Amém. Jacó não foi apenas transformado por Deus, Jacó, ele teve o seu nome trocado, e não foi somente um nome, Jacó teve a história da sua vida trocada. Jacó foi alguém que carregou uma marca de uma pessoa que enganava, de um homem que era trapaceiro, mas quando ele teve encontro com Deus no Val de Jaboque, diz a Bíblia que ele foi transformado, que ele foi tocado por Deus. Aleluia. Pastor Roque falou que esses dias ele estava mancando, né? Foi isso que o pastor disse. Eu às vezes volto do meu futebol, jogo bola de quarta, e às vezes na quinta-feira eu fico mancando também. Jacó diz a Bíblia que ele arrastava a perna, queridos. Ele tinha essa característica, ele andava mancando, mas ele era um homem que ele estava transformado por Deus. E a transformação de Jacó não foi de fora para dentro, mas foi o contrário, foi de dentro para fora. Eu olho para você e eu sei que Deus já transformou a tua vida, amém? Eu olho para o pastor Roque, eu vejo que Deus transformou a vida dele, a vida da pastora, a minha vida. Deus é maravilhoso, queridos. Deus continua transformando vidas, Ele continua transformando histórias. Para Eliseu ser quem ele foi, ele precisava ser transformado por Deus, e eu quero profetizar aqui nessa noite, que Deus vai transformar a tua vida, amém? Ele vai transformar a tua casa, Ele vai transformar a tua família, Ele vai transformar o teu filho, Ele vai transformar o teu esposo, a tua esposa, Ele vai transformar vidas. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor por isso, aleluia, glória a Deus. Eliseu precisava ser transformado antes de ser o profeta Eliseu, ele precisava ser transformado por Deus. E quando eles chegaram naquele lugar em Betel, Elias disse para ele: fique aqui porque eu vou embora. Ele falou: não, eu vou junto contigo. E eles foram para um terceiro lugar, chamado Jericó. E Jericó, queridos, Jericó é um lugar que é fantástico. Não sei se o pastor foi para Israel, conheceu Jericó, pastor? É um calor que eu nunca vi. É maravilhoso Jericó, né? E Jericó, para quem não sabe, é a cidade, dizem que é a cidade mais antiga do mundo. Não sei se o pastor ouviu isso lá em Israel, mas lá me ensinaram isso, né? Que é o lugar mais antigo do mundo, cidade mais antiga, né? E Jericó, interessante que ela foi amaldiçoada. Tem uma passagem na Bíblia que fala que ela recebeu uma maldição. Mas a história de Jericó, ela é muito interessante, porque quando nós falamos de Jericó biblicamente, automaticamente nós remetemos a nossa memória para Josué. Quando a gente fala de Jericó, nós lembramos lá do capítulo 6, nós lembramos das muralhas de Jericó, nós lembramos, né, de Raabe, nós lembramos que Josué rodeou a cidade por 7 dias, e no 7º dia eles deram 7 voltas, e depois daquela 7ª volta, diz a palavra de Deus que a cidade ela caiu, ela foi destruída, e eles invadiram e conquistaram. Queridos, quando nós olhamos para Jericó, nós encontramos um lugar que a grande característica daquele lugar é um lugar que representa a conquista. Posso ouvir um amém? Amém. É um lugar que representa a guerra, mas representa a conquista. É um lugar que representa uma muralha, mas representa a vitória do povo de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Representa isso. Eu lembro quando nós estávamos, nós éramos numa igreja, pastor, que nós ficávamos próximo
onde nós estamos atualmente. E o nome do lugar lá se chama Estrada do Sabão. Quem conhece a Brasilândia talvez conheça. Conhece a Estrada do Sabão? Né? Estrada do Sabão. A nossa igreja ficava lá na Estrada do Sabão. E eu lembro que teve uma determinada situação que nós tivemos um problema com a prefeitura e a igreja foi lacrada naquela época. Eu falei, meu Deus, e agora? Porque a igreja foi lacrada pela prefeitura. Era uma época de eleições e eles queriam que nós fôssemos atrás de um determinado vereador para que ele fizesse, né, essa reabertura da igreja e assim nós ficássemos nas mãos dele. Mas resumindo aqui a história, queridos, a igreja em 20 horas, não deu nem 24 horas, a igreja foi reaberta para a glória de Deus. Mas o dono do prédio, ele chegou, nós pagávamos aluguel, e o dono do prédio chegou e entrou em contato comigo. Esse proprietário mora no Espírito Santo. Ele me ligou, falou, pastor, olha, eu soube do problema que vocês tiveram aí, que bom que deu certo, que bom que a igreja voltou a funcionar, só que é o seguinte, eu preciso do prédio de volta, eu preciso que você me entregue o prédio, porque nós vamos alugar o prédio inteiro, e onde vocês estão aí, o pessoal de cima vai alugar, então eu preciso que vocês entreguem o prédio. Eu falei, tá, mas nós temos quanto tempo? Bom, vocês têm aí pelo menos 2 meses para vocês encontrarem outro prédio. E não é fácil você encontrar um prédio, não é tão simples, né, pastor? Não é uma coisa tão simples. E eu lembro que eu fiquei desesperado. Eu comecei a andar por toda aquela região e eu não achei um lugar, queridos, nenhum lugar que nós pudéssemos alugar, ou que nós pudéssemos comprar, o que fosse, eu não encontrei. E nós andamos, eu mobilizei a igreja para que todos fossem atrás e me ajudassem. E teve um determinado dia que Deus chegou para mim e falou assim, você vai pegar esse obreiro, essa obreira e esse outro obreiro, era eu e mais 3, e vocês vão rodear o quarteirão. Eu lembrei de Josué na hora. Meu Deus. Vocês vão rodear o quarteirão. Eu creio. E vocês vão profetizar. Aleluia. E acabou o culto, eu peguei eles e falei assim, ó, Deus me deu uma direção aqui, eu não entendi o porquê, mas Deus quer que a gente dê uma volta aqui no quarteirão, para a gente profetizar que Ele vai nos dar a vitória. E amém, nós fomos. Acabou o culto, eu fechei a igreja e nós fomos. Eu lembro que nós chegamos na rua de baixo, eles começaram a conversar, eles deram uma distraída, e Deus falou assim, fala para eles não conversarem, fala para eles irem orando. Eu falei, ó gente, é para orar, não é para ficar de conversa. E nós fomos rodeando. E eu lembro que nós passamos pela rua de trás, quando nós subimos a outra rua para sair novamente na Estrada do Sabão, nós passamos na frente do prédio onde nós estamos hoje. E lá tinha uma placa de vende-se, não era de aluga-se. E Deus foi tão maravilhoso, resumindo a história, queridos, resumindo aqui, o Senhor nos deu aquele prédio. Nós entregamos o prédio onde nós estávamos, onde nós pagávamos aluguel, e o Senhor nos deu um prédio próprio, para honra e glória do nome dele. E por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes Deus dá direções para a gente, né, pastor? Às vezes Deus mostra algumas coisas, e nós ficamos, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Mas se Deus estiver na frente, amém? Você pode levantar a tua mão para o céu. Se Deus estiver na frente, não vai dar certo. Já deu certo, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir a promessa dele. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. E Deus é maravilhoso. Deus nos deu aquele prédio. Depois deu o prédio do lado, nós dobramos o tamanho, e nós já estamos orando para o prédio do outro lado. Já estamos orando. Glória a Deus. Queridos, o que eu quero dizer para você é que Deus estava preparando Eliseu. Porque se você ler a história de Eliseu, Eliseu foi um homem que passou por, ele teve muitas guerras. Eliseu passou por vários processos. Eliseu passou por várias afrontas, mas em todo tempo a presença de Deus esteve sobre a vida dele. A porção dobrada é Deus te honrar perante as afrontas e mostrar que Ele é Deus sobre a tua vida. Deus vai honrar alguém aqui, receba esta palavra em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite, aleluia, glória a Deus. Então eles foram de Gilgal para Betel, de Betel para Jericó, e lá em Jericó
novamente Elias olhou para Eliseu e falou: aqui você vai ficar, e eu vou seguir adiante. E diz a Bíblia que Eliseu falou: não, eu não vou, eu estarei contigo. E eles partiram dali, e eles foram para o Jordão, que foi o último lugar. Quando eles chegaram no Jordão, diz a Bíblia que Elias pega a sua capa, ele bate no Jordão, e o Jordão abre, e eles atravessam para o outro lado. O que eu acho interessante, eu tinha uma imagem sobre o Jordão, e o dia que eu conheci o Jordão, eu vi que era totalmente diferente. Porque quando a gente lê a história, por exemplo, de Naamã, nós encontramos Naamã dizendo: porque as águas lá de Damasco são melhores que aqui do Jordão, né? Dá a impressão que o Jordão era um negócio. Não, mas não, queridos. Jordão era um lugar onde Deus fazia grandes milagres. Quando eu estava preparando essa palavra, pastor, eu ministrei essa palavra, esse texto, a última vez foi no ano de 2012, a última vez que eu preguei esse texto. Eu estava hoje revisitando esse texto, e Deus começou a falar no meu coração acerca de milagres. Você pode falar isso para quem está ao seu lado? Diga assim: Deus vai fazer milagres nessa noite. Posso ouvir um amém, queridos? Milagre pode ser uma cura. Milagre pode ser alguém que está doente. Milagre pode ser alguém que está com Covid lá, passando necessidade, passando pelo vale, e Deus vai dar vitória. Milagre pode ser uma porta de emprego aberta. Milagre pode ser restauração na vida de alguém. Milagre pode ser libertação das drogas na vida de alguém. Deus vai fazer milagres aqui nessa noite. Você pode aplaudir e exaltar a Ele por isso. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Então foi lá no Jordão, por exemplo, que Naamã foi curado. Que Naamã mergulha 7 vezes, e no 7º mergulho ele foi curado. E o Jordão foi o lugar também, queridos, que diz a Bíblia que Jesus batizou. Foi lá que João Batista batizava. E foi lá que Jesus batizou, que o céu foi aberto, e que o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz bradou dizendo: este é meu filho amado, em quem me compraram. Foi lá no Jordão. Quando eles chegaram no Jordão, que foi o último lugar onde eles pararam, aquele lugar foi o lugar da decisão. Aquele lugar foi o lugar crucial. Aquele lugar foi o ponto crucial da transição da porção que estava da unção de Deus da vida de Elias para a vida de Eliseu. Quem entendeu, diga amém. Amém. Foi naquele lugar, foi naquele ponto, foi naquele exato momento. Diz a Bíblia que o Jordão ele abre, eles atravessaram para o outro lado. Quando você lê a história lá em Josué, você vai ver que eles atravessaram o Jordão e chegaram do outro lado. Jordão é um lugar onde Deus abre para fazer milagres. E foi exatamente ali que o profeta disse para ele: olha, o que você quer que eu te faça? E ele falou: eu quero dar continuidade a essa unção que está sobre a tua vida. Aleluia. Eu quero porção dobrada desta unção que está sobre você. Eu quero que agora seja derramada sobre a minha vida. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Ele poderia ter pedido qualquer coisa. Ele poderia ter pedido uma oração por qualquer coisa, mas ele pediu: eu quero essa presença de Deus sobre a minha vida. É interessante quando nós falamos de um culto de avivamento, quando nós falamos de um culto de buscar a presença de Deus, não são todos que se despertam, não são todos que estão em busca da presença de Deus. As pessoas hoje em dia elas estão muito mais em busca daquilo que é material, daquilo que é palpável, daquilo que é visível, né? Daquilo que vai trazer a satisfação para o seu ego, e são poucos que querem de fato buscar a presença de Deus. E foi a Bíblia, e diz a Bíblia que o profeta falou: eu quero essa unção aí, eu quero dessa presença. E foi exatamente ali no Jordão, queridos, que Deus derramou da unção dele sobre a vida de Eliseu. Eu quero profetizar nesta noite, que será hoje, que Deus vai derramar da porção dele sobre a tua vida, que Deus vai derramar da sabedoria dele sobre a tua vida, que Deus vai derramar da unção dele de renovo sobre a tua vida.
vida. O mesmo Deus que levantou Eliseu, Ele vai levantar pessoas aqui dentro, Ele vai levantar pastores aqui dentro, Ele vai levantar obreiros aqui dentro, Ele vai levantar mantenedores aqui dentro. Deus vai levantar pessoas aqui neste lugar. Recebe essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso, aleluia. E sabe o que eu acho mais maravilhoso? Que a unção que estava sobre a vida dele veio sobre Eliseu em porção dobrada, e Deus vai derramar desta unção aqui nessa noite, amém, queridos? Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Eu gostaria de fazer uma oração, pastor, pode ser? Amém. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Na verdade, eu vou pedir para minha esposa orar, pode ser? Vou chamar aqui a minha esposa, a pastora Lúcia, para vir aqui fazer essa oração pelas nossas vidas, amém? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos agora, e que você pedisse para Deus desta unção sobre a tua vida, esta unção dobrada do Espírito Santo sobre a tua vida, e Deus vai te encher nessa noite, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, nós estamos aqui, Senhor, e nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de estar diante da tua presença, Senhor. Nós invocamos, ó Pai, o teu nome neste lugar, e nós sabemos que o Senhor conhece cada coração, cada necessidade. O Senhor conhece em tudo aquilo